Prosseguimos então com o nosso programa desta noite, desta oportunidade. Hoje estamos aqui diretamente dos estúdios da TV Vila Velha, ao vivo. Estamos falando hoje um pouquinho sobre o tema A Minha Alma Tem Sede de Deus. É natural, é inerente aos homens este desejo por conhecer a Deus, por buscar a Deus. Fomos criados à imagem conforme a semelhança dele, a nossa natureza humana. Apesar de que o homem, através do primeiro Adão, experimentou a queda, o fracasso em desobedecer a Deus, o homem não perde a sua essência. Agora, através do segundo Adão, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, o homem novamente pode, ao aceitar a obra de Jesus, ao abraçar a Jesus, sua obra, seu ministério pela fé, o homem novamente é reconciliado diante de Deus. O homem é reconciliado diante de Deus e pode verdadeiramente viver esta vida de permanente busca, de permanente relacionamento, de permanente comunhão com o seu Criador. A comunhão que fora destruída, desfeita, aniquilada por causa da desobediência do primeiro Adão, agora pode ser restaurada, ou seja, através de Jesus Cristo, o homem pode ser reconciliado com Deus. O homem pode ser reconciliado com Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isto, escrevendo na sua carta aos Romanos, carta de sua autoria aos cristãos em Roma, no capítulo 5, ele diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o homem que estava longe de Deus, que teve a sua comunhão rompida, desfeita, anulada por causa do pecado, pela ação danosa, catastrófica, destruidora do pecado. Qual o pecado? Da desobediência, o pecado original, que adentrou ao mundo através do primeiro Adão. Agora, o homem pode alcançar a condição de paz com Deus, de reconciliação, de restauração. O que foi destruído pode ser reconstruído pela obra de Jesus, quando o homem abraça pela fé, crê em Jesus, que o seu ministério e obra foi exatamente para reconciliá-lo diante de Deus. E isto feito, e o homem crendo, seguindo pelo caminho da palavra, abraçando o Evangelho de Jesus, confessando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e obviamente confessando com palavras e com obras, dando provas desta confissão, desta obediência, deste compromisso de crer. Agora diz Paulo, tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É para viver esta realidade que nós somos chamados diariamente. É nesta direção de palavra e revelação que expressamos como o salmista, que agora, longe da sua pátria, reconhece o valor que era estar na sua pátria, que era viver lá na sua terra natal. Estava agora longe da sua pátria, da sua casa, estava lá refletindo sobre que motivos foram que o levaram a estar longe da sua pátria. Esta é a reflexão que cada um de nós precisamos fazer permanentemente. Quando a nossa comunhão com Deus é rompida, quando temos a nossa alegria da salvação apagada, sufocada, em função de alguma prática
equivocada, pecaminosa que cometemos diante de Deus. Essa reflexão, ela é necessária. E é necessária que aconteça diariamente, permanentemente. Todos os dias, todas as horas, a nossa fé é atacada por forças da maldade, por hostes espirituais da maldade, que tão amplamente é falada na Bíblia pelo apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios, por exemplo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10. E não apenas ali, mas em outras partes mais. Não apenas Paulo, mas também o apóstolo Pedro, o apóstolo João, e assim por diante, na revelação da palavra de Deus, da vontade de Deus, do plano de Deus, do mover de Deus a favor do seu povo. Amplamente. A nossa luta, Paulo diz, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, dominadores das regiões celestes. Então, diariamente a nossa fé, ela é atacada através dos instrumentos da maldade, com fins de que a nossa comunhão com Deus seja rompida, seja interrompida a nossa vida de relacionamento com Deus. Porque quando vivemos em Deus, nós somos pessoas alegres, felizes, bem-aventuradas, pessoas vitoriosas, pessoas cheias de esperança, pessoas que promovem o bem, que compartilham o dom da vida, o dom da fé. São pessoas que efetivamente são discípulos de Jesus, que são instrumentos de Deus sobre a terra. E na verdade, as forças do mal que fazem oposição a Deus e ao seu plano e projeto, as forças do mal que atuaram lá no jardim do Éden, levando o primeiro Adão à prática do pecado, interrompendo sua vida de relacionamento com Deus. Estas forças do mal transcendem a história e os tempos e os séculos e atuam ainda hoje nos nossos dias, no nosso meio, de uma maneira ou de outra, tentando fazer com que os filhos de Deus tenham sua vida de relacionamento e comunhão com Deus interrompido, quebrado, promovendo ou buscando promover o mesmo mal, com a mesma intensidade que promoveu na vida dos nossos primeiros pais. E eu quero dizer a você, amado telespectador, que me assiste nesta noite, que muitas vezes diante de tais investidas, diante de tais levantes, ações malignas, demoníacas, muitas vezes nós sucumbimos, muitas vezes nós não resistimos, muitas vezes não vigiamos. Paulo nos exorta que devemos vigiar em todo o tempo. Vigiar em todo o tempo é montar guarda contra as investidas do adversário da nossa alma, que quer justamente nos distanciar de Deus. Muitas vezes nós falhamos nisso. O próprio Senhor Jesus fala, vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nossa carne realmente é um inimigo nosso. Ela nunca estará pronta para os embates espirituais. Mas eu quero dizer a você que, ainda que sejamos imperfeitos e falhemos, muitas vezes, o Senhor Deus, Ele é longânimo para conosco, Ele é longânimo para com os homens e não deseja que nenhuma alma se perca ou pereça. Diante disso, dessa manifestação do seu caráter, como eu disse inicialmente, o caráter de Deus é revelado aqui nas Escrituras Sagradas. E para conosco, Deus, o Eterno, tem manifestado a sua misericórdia, a sua boa vontade, o seu amor, a sua graça maravilhosa e extraordinária, poderosa graça de Deus. Ele sempre nos dá
uma nova possibilidade. Ele sempre nos abre um novo caminho, uma nova possibilidade, que é através da obra e do ministério de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele escreve assim, aos Efésios, capítulo 2, e o verso de número, capítulo 2, da carta de Paulo aos Efésios. Quero fazer a leitura aqui com você, meu amado telespectador. Capítulo 2, e o verso de número 8, olha o que diz o apóstolo Paulo falando sobre a manifestação extraordinária, poderosa manifestação da graça de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. O dom de Deus, chamado graça, nos oportuniza permanentemente, enquanto vivos, enquanto respiramos, nos oportuniza o caminho da salvação. Pela graça sois salvos. Se eu creio na obra de Jesus, se eu obedeço a palavra de Jesus, eu estou então entrando pela graça, eu estou abraçando a graça, eu estou absorvendo a graça e trazendo a palavra de Deus como orientação para a minha conduta de vida em todo o tempo, permanentemente, e mediante a ação viva da palavra de Deus na minha vida, que revela a ação preciosa da graça, eu alcanço a salvação. Eu alcanço a vida eterna, eu alcanço o perdão dos meus pecados, e uma vez que eu estou salvo, que eu estou perdoado dos meus pecados, novamente, então agora eu estou restaurado diante de Deus e desfruto, obviamente, de uma perfeita e plena comunhão com o meu Criador. Aquilo que o primeiro Adão destruiu, que era a comunhão com Deus por causa da desobediência, agora, pela manifestação efetiva e poderosa da graça, eu então tenho a minha comunhão com Deus restaurada, restituída, mediante a ação do segundo Adão, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos para mais um intervalo e na sequência prosseguiremos aqui com o programa.